irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais um tutorial do Alimento Diário. Ainda estamos dentro da série Palavra, Vida e Edificação, dentro do Evangelho de João. E o volume que nós estamos chama Você está disposto a mudar de vida? E graças ao Senhor, chegamos na semana 3, que tem por título Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E a referência bíblica dessa semana é João 7, versículos do 37 ao 53. Graças ao Senhor, irmãos, nós estamos em festa, estamos em alegria, vivendo a vida da igreja. Graças ao Senhor por tantos encargos, tanta palavra revelada para nós, tanta coisa que o Senhor tem feito, tem nos direcionado, feito a igreja avançar, e muitos frutos também nós temos visto, estamos colhendo, e com certeza o Senhor vai dar muito mais. Então, queria encorajar os irmãos aqui no nosso tutorial. Nós não conseguimos entrar em todos os versículos que são propostos, mas os irmãos em casa também podem e devem entrar em cada versículo, extrair mais vida, mais riqueza do que está sendo orientado para nós. Amém? Ó Senhor Jesus. E na segunda-feira, irmãos, o título começa com a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. E nós estávamos dentro do tema das festas judaicas, e aqui logo no início mostra que o Senhor é um Deus de festa. Nosso Deus é um Deus de festa, Ele quer se alegrar, Ele quer festejar junto com o homem. E o contexto dessa semana aqui mostra que o Senhor, Ele via a condição do povo judeu, e naquele grande dia, o último dia da festa, Ele falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então aqui, no início da segunda-feira, ele mostra que antes de todas as coisas, Cristo ele quer encher a igreja, ele quer encabeçar a igreja. E graças ao Senhor pela revelação da palavra profética, nós compreendemos hoje que a maneira que Cristo nos encabeça é nos enchendo. À medida que ele vai nos enchendo, ele vai tirando tudo que é velho, inserindo aquilo que é novo, vai nos suprindo com a sua vida. E quando nós estivermos completamente cheios, aí também o Senhor vai poder nos encabeçar completamente. E nós estamos aqui vivendo ainda no tempo para que a vontade de Deus seja feita. Como está lá em Efésios 1, os versículos 9 e 10, né? Qual que é o mistério que estava em Cristo, né? Que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Então, o nosso tempo, a nossa vida aqui, ela tem que ser para fazer a vontade de Deus, que é deixar com que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. E aqui uma frase muito, muito forte, muito rica para nós, diz assim: quando com amor reverente fazemos imersão na palavra ouvida e a transcrevemos, em nós é produzida a realidade espiritual dessa palavra. Então, dentro do contexto, por exemplo, das festas, né? Qual que é a realidade dessas festas para nós? É que a palavra de Deus ela nos encha, ela esteja dentro do nosso coração e ela se torne uma realidade espiritual. Assim também, cada palavra que nós ouvimos, a cada dia, uma nova palavra, o Senhor ele possa nos encher, possa nos suprir e nos dar uma realidade espiritual. E hoje nós trabalhamos na igreja para que seja concluída essa era, para que o Senhor volte, para que a vontade dele seja feita e ele possa, de fato, reinar sobre todas as coisas, ser o cabeça sobre tudo. Então, nosso viver, irmãos, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Em tudo que nós fizermos, focar nisso, ver que o Senhor tem uma vontade e nos entregarmos completamente. E uma coisa que nós precisamos perceber é que o Senhor ele quer realizar a vontade dele por meio da igreja. Por um lado, individualmente, cada um de nós precisamos dia a dia estar perto do Senhor, buscar a sua palavra, fazer imersão na palavra, deixar essa palavra habitar ricamente no nosso coração, mas o Senhor ele vai usar o corpo, ele vai usar o coletivo para que a sua vontade seja feita. E isso está lá em Efésios, no capítulo 1,
versículo 22, né? Fala, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse viver que nós estamos seguindo, esse viver que o Senhor nos deu, é um viver coletivo. A maneira de Cristo encabeçar todas as coisas vai ser por meio da sua igreja. Ó Senhor Jesus, primeiro o Senhor nos encabeça. Se o Senhor me encabeça, eu estou no corpo. Aí o Senhor ele também vai encabeçando a sua igreja. E aqui também na página 41 diz assim, ó: a igreja não é uma instituição religiosa, mas é o corpo de Cristo, que por sua vez é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso é a realidade espiritual. Nós não somos uma instituição religiosa, mas nós somos o corpo de Cristo, e é um corpo vivo. Ó Senhor Jesus! E aí na terça-feira, irmãos, segue com o tema As Dimensões de Cristo. E mais uma vez a gente vê aqui a necessidade do nosso viver coletivo. O Senhor, ele nos inseriu na igreja para que hoje também ele possa executar a sua vontade. Então, aqui nesse dia mostra para nós que não são os ensinamentos que vão mudar a nossa condição, mas é a palavra de Cristo habitando no nosso coração. Quando a palavra habita em nós, o Senhor nos enche com a sua plenitude, aí sim também ele vai nos encabeçar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque vemos por aí tantos ensinamentos, tantas palavras, boas mensagens, mas na verdade, irmãos, o que vai nos ajudar a ganhar a realidade espiritual do Senhor é que a palavra habite em nosso coração. Não são ensinamentos, não é algo religioso, até mesmo a gente acabou de ver, a igreja não é uma instituição, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele precisa da vida de Cristo e a vida vem por meio da palavra. E aqui também mostra para nós onde está o início de tudo isso para que essa transformação ocorra. E está no nosso espírito. Aqui é nos mostrado que o Senhor, quando criou o homem, ele colocou um espírito. E o espírito do homem, quando recebe o Espírito de Deus, recebe a palavra, ele se torna um espírito que é governado por Deus. E a partir do espírito do homem é que também a sua alma ela vai ser ganha. Então, nós vimos, irmãos, também que o nosso coração ele é formado pela nossa alma e também por uma parte do espírito, que é a nossa consciência. E a partir dessa comunhão do espírito com a alma, com o espírito suprindo a alma com a palavra, é que Cristo ele vai nos encabeçar. A nossa alma será transformada, será enchida da plenitude de Cristo, e aí o nosso corpo também vai responder à vontade do Espírito. Aqui diz na página 42: Deus deseja fortalecer-nos em nosso homem interior, que é o espírito humano, onde Cristo habita. Assim ele comandará o nosso coração. Agora, qual que é o problema? O problema é que sem o encabeçamento de Cristo, a nossa alma ela vive por conta própria. A nossa alma ainda deseja fazer as suas próprias vontades. Nesse dia, na terça-feira, nós somos alertados disso, de que a nossa alma ela ainda vai fazer as coisas conforme a nossa visão humana, conforme aquilo que nós vivenciamos, mas a partir do nosso homem interior, a partir do nosso espírito, sendo alimentado com a palavra, o Senhor vai nos encabeçar e vai limpar a nossa alma. Amém? Ó Senhor Jesus, e reforçando, né? Nós não somos isolados, nós não vivemos esse viver isolado. Nós vivemos esse viver no corpo de Cristo, que é a igreja. Ó Senhor Jesus. E na quarta-feira, nós entramos no título Encher-se do Espírito. E aqui, irmãos, muito rico esse dia. Fala um pouco mais sobre a imersão na palavra, que desde lá do povo de Israel já foi ordenado para que o povo tivesse essa atitude diante da palavra, a atitude de gravar, de inculcar, de repetir, de guardar no coração aquilo que Deus fala ao seu povo.
E a referência bíblica desse dia é Deuteronômio 6, versículos de 1 a 7, e Efésios 5, versículos 18 e 19, que também falam sobre se encher do Espírito e não vos embriagar com o vinho desse mundo. Nesse dia aqui também nós vamos ser mais uma vez alertados com respeito às vontades próprias da nossa alma, que ainda quer buscar coisas terrenas, ainda se embriaga com coisas dessa terra, muitas vezes coisas lícitas, mas que tiram a prioridade de Deus da nossa vida. Então a gente tem que estar também alerta a isso. Então, irmãos, como o Senhor tem nos mostrado, esse preenchimento, ele vem de acordo com o receber da palavra. A palavra vai chegando, nós vamos recebendo e somos enchidos. E um dos versículos também desse dia, Efésios 3:19, fala sobre conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí, mais uma vez, a palavra nos reforça que ser tomados aqui significa ser preenchidos. Então, essa é a maneira que Cristo ele vai encabeçar a sua igreja. Mas de maneira prática, como que nós estamos cheios do Espírito? Aí vem a imersão. A imersão na palavra, que é um presente que o Senhor nos deu, é uma ferramenta para que a palavra possa habitar ricamente em nosso coração. E essa ferramenta, irmãos, hoje a gente vê, tem feito revolução em tantos lugares, todos os lugares em que a palavra chega, em que a imersão é praticada, nós vemos também transformação, vemos frutos. Também recentemente recebemos uma direção nova com as pessoas que nós encontramos nas ruas, nós fazermos imersão com elas, trazermos elas para a palavra profética, para que elas repitam, elas possam enfatizar essa palavra habitar ricamente no coração de cada uma dessas pessoas. E eu gostei muito aqui na página 44, que fala: não confie em sua capacidade para pôr um ensinamento em prática. Então, até mesmo, irmãos, a palavra que nós recebemos, nós não podemos confiar na nossa capacidade para executar o que a palavra está nos ordenando. Mas a palavra de Deus precisa ser guardada, praticada e inscrita. 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 Dessa maneira, sim, a palavra ela vai se tornar algo real. Ela vai se tornar prática para nós. Nós precisamos guardar, ou seja, obedecer, precisamos praticar e deixar ela inscrita em nosso coração. Quando a palavra habita em nosso coração, aí também o Senhor ele ganha caminho para nos usar e para a obra de Deus ser feita. E na página 45, diz assim: a primeira coisa é amar ao Senhor de todo o coração. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para que essa palavra ela habite em nós é amar o Senhor de todo o coração. Essa foi a ordem que o Senhor deixou para o povo de Israel e ainda hoje ele fala para nós. Em segundo lugar, a palavra deve estar em nosso coração e não apenas em nossa mente como um ensinamento. Então aqui a gente precisa deixar a palavra habitar no coração. Muitas vezes nós compreendemos a palavra como um ensinamento, como uma conduta, como uma regra, mas na verdade a vida de Deus que vem por meio da palavra, eu vou falar assim, ela é vida. E vida nós não explicamos. A vida, o Senhor entra em nós, nós sentimos que Deus está dentro de nós, sentimos a palavra do Senhor operar em nós, mas não é algo que se explica, não é um ensinamento, é uma vida, é algo que flui, é algo que vem do Senhor, que transforma nosso ser. Por isso nós precisamos praticar essa palavra, praticar a imersão, repetindo, enfatizando, inculcando essa palavra. Nós repetindo, enfatizando, vamos gravar essa palavra em nosso coração. E com a palavra gravada, aí também a vida de Deus que está na palavra, ela vai habitar no nosso coração. Graças ao Senhor, irmãos, é algo real que nós temos provado, nós temos ouvido em tantas mensagens, em tanta palavra, mas eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para nos revelar.
Ele ainda tem muito mais para dispensar para nós. Ó Senhor Jesus. E aqui também na página 45, lembra mais uma vez dos nossos adolescentes. Fala que nós vemos uma mudança positiva que Cristo está fazendo na vida de cada um deles. Então a gente hoje é governado por essa palavra. Isso de fato é o que o versículo de Efésios diz. Cristo sendo o cabeça sobre todas as coisas. O Senhor, então, vai por meio de cada um de nós nos encher e encabeçar todas as coisas. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na quinta-feira, irmãos, o título é Cristo edifica a igreja e enche todas as coisas. Então, aqui mostra que o Senhor está, ao mesmo tempo, edificando a igreja enquanto ele enche todas as coisas. E de maneira prática, se Cristo está nos enchendo, ele também está edificando a igreja. E nesse dia, mostra mais uma vez a obra do Senhor que foi feita aqui nessa terra, foi feita por nós para nos salvar da nossa condição. O Senhor, ele, como Deus, ele se tornou homem, veio à terra, se tornou carne, e essa carne, esse homem, viveu uma vida humana aqui, sofreu privações, sofreu ataques, sofreu perseguições, mas ele morreu e ressuscitou e foi elevado aos céus, hoje habitando junto a Deus. E a partir dessa obra é que nós hoje também podemos viver essa vida. E graças ao Senhor, que mostra que ele nos libertou do cativeiro, a gente vê em Efésios 2, os versículos 5 e 6, mostra qual era a nossa realidade antes de Cristo ter executado a sua obra. Diz assim, versículo 5: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje essa é a nossa realidade, é o versículo 6. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por que que o Senhor fez isso? Porque ele tem uma obra a fazer. Cristo precisa edificar a igreja, ele precisa encher todas as coisas. Então ele nos tirou dessa condição de morte, condição de pecado, nos deu vida, ele nos ressuscitou, nos inseriu na igreja e hoje nós estamos aqui desfrutando da palavra, nós estamos praticando também a palavra de Deus e isso visa a edificação da igreja, visa concluir a obra que Cristo começou. E também em Efésios 4, ali mostra o que o Senhor fez, ele desceu às profundezas, subiu, trazendo nós que estávamos cativos, ele também nos levou para junto a Deus e também nos deu dons, nos tornou homens, mulheres ativos com habilidades para construir, para edificar a igreja, para concluir essa edificação. E aqui diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós somos designados para a edificação do corpo de Cristo. E graças ao Senhor, irmãos, isso se tornou realidade para nós. E tem um versículo também aqui em Efésios 4, esse que eu acabei de ler, Efésios 4, 11 a 12. Mas o versículo 10 tem uma palavrinha-chave também, que é uma revelação tão grande para nós. O versículo 10 de Efésios 4 diz: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui mais uma vez mostra a maneira que Cristo vai encabeçar todas as coisas, a maneira que ele vai edificar a igreja. É como? É enchendo. Então, o encher aqui, ele mostra que o Senhor ele está nos preenchendo e que através desse encher, ele está edificando a igreja. Então, hoje nós precisamos permitir que o Senhor nos encha com a palavra, reconhecer a nossa condição, de onde nós saímos, qual era o nosso viver, onde nós estávamos, e hoje o Senhor nos inseriu na igreja, nos colocou a serviço do corpo, e isso vai ser concluído através desse preenchimento, o preenchimento da palavra
em nosso ser, vai também nos levar a edificar a igreja. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos permitir que o Senhor nos deixe, permitir que o Senhor nos encha com a sua palavra. E essa palavra, irmãos, é uma palavra viva. Aí também há um alerta para nós no versículo 4 de Efésios, que fala sobre os ventos de doutrinas. Se nós estamos cheios da palavra, se nós estamos acompanhando de perto a palavra, não vamos ser levados por ventos de doutrinas, não vamos ser levados por bons ensinamentos ou por palavras bonitas. Não é isso que o Senhor deseja. O Senhor, ele deseja nos encher com a sua palavra viva. Aí a sua palavra viva vai nos fazer crescer, vai nos fazer amadurecer e nos levar à edificação da igreja. Então, se nós permitirmos que essa palavra entre em nosso coração, nós também estaremos protegidos. E isso, na sexta-feira, continua dentro dessa linha. Sexta-feira fala sobre seguir de perto a verdade em amor. E mostra que a palavra é a realidade de Deus. E nós precisamos acompanhar de perto. Graças ao Senhor, nós temos a agenda positiva nesse ano, com tantas conferências, nós acompanharmos de perto a palavra profética, estarmos acompanhando cada mensagem que for liberada, porque essa palavra, irmãos, ela também traz o amor de Deus, ela traz para nós a realidade, traz para nós a edificação, a nossa comunhão com os santos, traz o amor de Deus. E aí na sexta-feira ele entra nisso, mostra que a palavra, ela traz a base de amor, e nós nos alicerçamos e estamos arraigados e crescendo através desse amor que vem pela palavra. E quanto mais perto nós estamos da palavra, menos vulneráveis nós somos a esses ataques, a esses ventos de doutrinas, a ser enganados por palavras que são humanas. Então, por isso, nós temos que nos dispor, nos apresentarmos para estar cada dia mais perto da palavra. E se nós estamos perto da palavra, aí o Senhor vai nos arraigar, vai nos alicerçar em amor e a sua vontade vai ser feita. Ó Senhor Jesus! E na sexta-feira, irmãos, também volta a mencionar sobre a festa dos tabernáculos, aquele momento que Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui mostra Jesus mais uma vez preocupado com a condição daquele povo que estava se alegrando, estava festejando, mas ainda no seu interior havia um vazio. E o Senhor se apresenta como aquele que vai matar a sede, aquele que vai fazer com que cada um se torne também uma fonte para fluir rios de água viva. E o versículo 39 de João 7, ele diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, até a quinta-feira nós vemos a obra do Senhor aqui nessa terra, mas agora ele fala sobre a glorificação, sobre receber o Espírito. Como que isso, dentro da obra de Deus, como que aconteceu essa glorificação do nosso Senhor. Então aqui nos ajuda a entender um pouco melhor o que é esse Espírito, qual é o Espírito que o homem havia de receber. E a glorificação, ela está relacionada também com a ressurreição do Senhor. Quando o Senhor morreu como homem e foi ressuscitado e ascendido aos céus, ali Deus confirma e fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas aqui está mostrando que o Filho unigênito, o filho do Pai, o Filho de Deus, ele como unigênito, o primeiro, ele quando desceu como homem e foi ascendido ao céu após a sua morte e ressurreição, nessa glorificação ele se tornou primogênito entre muitos filhos. Aqui mostra então que a glorificação do Senhor, ela também abriu um caminho para que o homem, nós, homens, que éramos pecadores, mas fomos libertos dos nossos delitos e pecados, hoje também pudéssemos ser inseridos em Deus, pudéssemos ser inseridos na glória. E nós vemos isso também quando o Senhor está junto com os seus discípulos, se eu não me engano vai ser no
no sábado, que nós vamos ver, né? Já entrando aqui um pouco mais, mostra que o Senhor, após Judas ter saído, ele começou a mostrar para onde ele queria levar o homem, que era também para ser inserido dentro do Pai. Assim como aqui ele morrendo, ressuscitando, foi glorificado e inserido dentro do Pai, hoje ele também quer nos inserir nessa alegria, quer nos inserir no Pai, quer nos levar para dentro de Cristo. E isso está dentro do tema de sábado, que diz que Cristo ressurreto, o Espírito da realidade. Então, qual que era o plano de Deus? O plano de Deus é que o homem também fosse inserido nessa glória. O homem fosse também conduzido para entrar em Deus, assim como o filho primogênito, que foi Jesus, fez. Como que isso aconteceria? O nosso Senhor Jesus, com seu viver humano, ele morreu, ressuscitou, abriu lugar para nós, e ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Esse é o desejo de Deus. Nós estávamos falando das festas, e nós vemos lá em Provérbios que desde o início da criação, Deus, o Pai e o Filho, Jesus, eles já se alegravam, viviam em festa, eram o prazer um do outro, mas ali também mostram os filhos do homem, os filhos dos homens, que somos nós, também nos alegrando nessa festa. Então, o desejo de Cristo, ao fazer tudo isso, é também nos dar o acesso ao Pai. E a vontade de Deus ao enviar o Filho era também essa, é que nós pudéssemos um dia habitar junto com o Pai, sermos introduzidos no Pai. E na página 50, diz que Jesus estava no Pai o tempo todo. Mesmo vivendo da terra, Jesus nunca saiu da presença do Pai. Contudo, o Senhor Jesus não conseguiria colocar-nos no Pai sem antes morrer e ressuscitar. Então, esse é o objetivo de Jesus ao morrer e ressuscitar, é nos inserir dentro dessa esfera. E nós não podemos receber isso de uma maneira terrena, de uma maneira cartesiana. Na página 51, mostra o versículo de João 14:8, que o Senhor fala, né? Ou melhor, Felipe fala a Jesus, falou: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí o Senhor depois diz a ele, falou: Felipe, mas há tanto tempo eu tenho habitado convosco e você me diz para mostrar o Pai? Mas as palavras que eu vos digo, eu não digo por mim mesmo. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Eu acho muito um amor tão grande do Senhor nos deixar registrada essa passagem, irmãos, como um alerta para nós, como um ensinamento, né? De nós estarmos perto, vendo tantas coisas acontecer, mas às vezes ainda olhamos de uma maneira cartesiana, ainda enxergamos a obra de Deus com o nosso olho terreno. Essa passagem de João 14, para mim, é um grande amor do Senhor, para que Ele nos conduza nesse caminho, nós possamos ganhar a realidade de Cristo, estar íntimos de Deus, estar claros da vontade de Deus, seguirmos essa palavra e deixar que a palavra ela habite em nosso coração. Ó Senhor Jesus! E também, no fim dessa leitura de sábado, mostra um pouco sobre o Consolador, sobre o Espírito, que o desejo do Senhor também, ao enviar o Espírito, é que nós tivéssemos sempre alguém conosco, nós tivéssemos sempre a presença dele conosco, como um advogado, aquele que conhece a nossa condição, que conhece as nossas necessidades, que sabe do que o homem precisa, e ele, estando junto a Deus, também pode lutar pelas nossas causas. Ele é o nosso consolador, aquele que nos traz o consolo, mas ele também é o nosso advogado, é aquele que luta pelas nossas necessidades. Esse é o grande amor do Senhor, e no versículo 18 de João 14 ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ó Senhor Jesus, aleluia! Então esse Espírito, irmãos, ele quer hoje nos dar vida. O Senhor estava com os discípulos, falando uma palavra viva, mas hoje ele está no nosso espírito, também nos dando vida.
Aí no finzinho da página 51 fala: vamos buscá-lo por meio de sua palavra. Toda vez que o contatamos, recebemos a vida divina e nos unimos a ele. Aleluia! Então esse é o desejo do coração do Senhor, que a gente também esteja unido a ele. E para concluir, no domingo, nós vemos um pouco mais sobre o Espírito do Senhor. O que está dentro desse Espírito, qual é a força, qual é hoje a resposta que nós devemos dar também, recebendo esse Espírito para dentro de nós. Então, o título do domingo é Eis que estou convosco todos os dias. Isso vem do versículo 39 do capítulo de João, que mostra um pouco mais sobre o Espírito que seria dado para o homem. Então, logo no início do domingo, mostra um pouco mais sobre o óleo sagrado da unção, onde dentro de um hin de azeite também foram incluídas as especiarias, a mirra, o cinamomo, o cálamo e a cássia. Todas essas de acordo também com um significado espiritual, mostrando também a obra do Senhor, a obra que o Senhor realizou nessa terra. Um hin de azeite mostra o Espírito de Deus, o Espírito puro, aquele Espírito que em Gênesis 1:2 pairava sobre as águas. Mas a esse Espírito foi acrescentado também essas 4 especiarias que estão relacionadas ao viver humano de Jesus nessa terra. Então, Cristo, ele na terra era homem, que quando ele foi ascendido, foi glorificado, inserido em Deus, mostra essas 4 especiarias, agora a realidade delas, o viver humano de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação, os seus sofrimentos, a vitória dele sobre o pecado, sobre Satanás, tudo isso agora sendo incluído no Espírito de Deus. Aí, esse Espírito de Deus, junto também a Cristo, é o Espírito hoje dispensado ao homem. Por isso, hoje, o Senhor é nosso advogado, o Senhor é nosso consolador, ele entende as nossas necessidades. E aqui um dos versículos de leitura bíblica de domingo é de Jó, capítulo 10, versículos 4 e 6, onde Jó questiona o Senhor, né? Questiona se Deus tem olhos humanos, se ele entende o que o homem passa. E aqui nós sabemos, né, irmãos? O Senhor ele nos entende, porque Cristo foi inserido em Deus com toda a sua humanidade. E essa experiência de Cristo hoje está no nosso espírito. Nós temos um consolador, nós temos um advogado, nós temos salvação, nós temos consolo para aquilo que a gente precisa, porque Cristo morreu por nós. Então, o que nós precisamos hoje é permanecer em Deus, permanecer em Cristo através do Espírito. No início da semana fala sobre o Espírito do homem, o Espírito do homem recebendo a palavra enchendo o Espírito, transbordando para a sua alma. Esse é o processo que o Senhor está fazendo, nos enchendo com esse Espírito que tem tudo aquilo que nós precisamos. Ó Senhor Jesus! E o outro aspecto, irmãos, também muito rico com respeito ao Espírito, é sobre a boa terra de Canaã, que está lá em Deuteronômio 8, que fala sobre a terra que tem um manancial profundo, uma terra de ribeiros, uma terra que jorra uma água que pode fazer também a terra ser frutífera. Então, nós temos na página 54 a ilustração também do manancial de água, a fonte e os ribeiros. E aqui mostra Cristo também como essa fonte, a fonte que precisava se tornar um rio para alcançar muitos. O Senhor, Deus, nosso Pai, ele é infinito. Ele é um manancial profundo que tem toda a vida de Deus, toda a natureza de Deus para ser dispensada ao homem. Mas se esse manancial não fosse disponibilizado para o homem, nós ainda estaríamos naquela condição de morte. E graças ao Senhor, pela sua obra, a obra de Jesus aqui nessa terra, ele se tornou essa fonte.
uma fonte que jorra, uma fonte que brota esse manancial e disponibiliza esse manancial profundo que é Deus para todos os homens. E isso é algo que precisa estar no nosso coração também. Agora, diante de tudo que a gente recebeu, é nós sermos também essa fonte a jorrar para a vida eterna, essa fonte que flui, esse rio para as pessoas. Então, o que Cristo estava falando não é teórico. O que Cristo falou sobre quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, é uma realidade que nós provamos hoje. Então, toda essa palavra, irmão, tudo que nós vimos essa semana, não pode ser algo teórico, não pode ser algo religioso, um mandamento ou um ensinamento que fica analisado na nossa mente. Mas agora ele precisa ser prático. E aí é onde nós somos ajudados agora nesse final do domingo, que mostra que nós temos uma missão. Nós não devemos ser egoístas em reter essa água, mas sair, pregar o evangelho a outros, levando o Espírito, a água viva para as pessoas. Nós não estamos sozinhos quando pregamos o evangelho das ruas, mas Cristo está conosco. Quando servimos juntos para edificar a igreja, o Senhor está conosco. Aqui nós somos ajudados diante de toda essa palavra. Nós ouvimos sobre repetir a palavra, inculcar a palavra no nosso coração, nos encher da palavra, a palavra encher nosso espírito, a palavra transbordar para nossa alma. Nós vimos a obra redentora de Jesus, seus sofrimentos aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição, o seu amor em se tornar o Espírito e nos dispensar toda a sua riqueza. Agora, qual é a nossa reação diante de tudo isso, diante de toda essa palavra rica que nós recebemos aqui? Estamos recebendo o tempo todo, mas mais especificamente com respeito a essa semana, é que agora nós possamos deixar Cristo encher a igreja e a gente atuar na pregação do Evangelho do Reino. O Senhor nos deu também a colportagem para semear os livros, semear a semente do Reino e levar essa palavra adiante. Então eu queria encerrar lendo para os irmãos o qual será o resultado da prática dessa palavra quando nós deixarmos de fato essa palavra executar a vontade de Deus. Página 55 diz: no final do milênio, o Senhor lançará toda a desobediência no lago de fogo e o último inimigo a ser lançado será a morte. Naquele momento, Cristo entregará o reino de Deus Pai e ele será tudo em todos, por toda a eternidade, quando não haverá mais necessidade do tempo. Por isso, enquanto o tempo está passando, vamos trabalhar, inculcar a palavra em nós e levá-la para as outras pessoas. Ó Senhor Jesus! Então é isso, irmãos. Esse é o encorajamento que eu deixo a todos os irmãos. E tentamos passar aqui por todos os dias da semana, o que é dito em cada dia, com essa riqueza, mas com uma realidade espiritual. Esse tutorial não pode ficar como um ensinamento, como palavras de conhecimento, mas tem que se tornar algo prático. E a prática vem por deixar Cristo habitar em nosso coração. Quando a palavra está inculcada, automaticamente, irmãos, gera uma reação em nós. Esses rios, esse rio de água viva, eles começam a fluir, começam a alcançar as pessoas, e a nossa alma, tomada por essa palavra, tomada pelo Espírito, vai executar a vontade de Deus nas ruas, que é salvar as pessoas. Então, espero que possa ter ajudado um pouco mais os irmãos a entrarem nessa palavra. E, como eu falei no início, entrem nos versículos para que a leitura, irmãos, seja ainda mais enriquecida. Amém? Jesus é o Senhor.